Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 854. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 22 minutos pelo horário de Brasília da terça-feira, 20 de maio de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado, muito tarifado, para mais um episódio do Petit Jornal. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos do cenário internacional ao longo das últimas horas. Como vai, senhor Bagdadi? Tudo bem? Como vai, senhor Souza? Tudo bem com você? O senhor está no jet lag ainda ou já se acostumou ao horário tupiniquim? Eu tô um pouco ainda no jet lag. Essa hora agora, então, dá um soninho, rapaz, porque, já era pra estar dormindo. Você sabe que eu sou uma pessoa que tem dificuldade de dormir, né? Tem sono, sabe? Não tenho sono e tal, é algo que é um cara da noite, né? O cara é um cara da noite. Total. Daniel Souza, deixa aqui, Daniel, as boas-vindas a você, deixa as boas-vindas também a todo mundo que nos acompanha por essa live no YouTube, pessoal que nos acompanha também pelo podcast, sejam todos muito bem-vindos, o prazer estar aqui mais uma vez para esse bate-papo 854. E, Daniel, quero começar com um tema que a gente começou a falar ontem, mas que tivemos desdobramentos no dia de hoje. Uma pauta que eu trouxe ontem no bate-papo, no bate-papo 853, era que França, Reino Unido e Canadá tinham iniciado uma força de pressão contra Israel, alertando contra o avanço de uma operação militar que Israel estava se planejando. Aliás, Israel está anunciando já essa nova operação militar já tem algumas semanas, com o objetivo de, segundo o governo israelense, ocupar integralmente a faixa de Gaza, e também contra o travamento, enfim, o fato de que o governo israelense está impedindo que chegue ajuda humanitária a Gaza, uma região que está sob bombardeio inclemente já há muito tempo, desde outubro de 2023. Hoje, Israel anunciou que permitiria a entrada de mais de 100 caminhões de ajuda humanitária em Gaza. E aí você pensa, não estava entrando nenhuma ajuda humanitária, A gente já estava 79 dias sem nenhuma ajuda humanitária entrar em Gaza. Então a gente tem uma situação limite, de fato, na faixa de Gaza, e agora vão entrar 100 caminhões. Só para a gente conseguir ter uma certa noção, Daniel, do que significa isso, antes do dia 7 de outubro, era normal que entrassem 500 caminhões por dia na faixa de Gaza, sem bombardeios cotidianos, sem mais de um ano de guerra, quase 2 anos, um ano e meio de guerra, de bombardeios intensos, com dificuldade de acesso até a víveres básicos. Então agora o governo israelense anunciou que permitiria a entrada de 100 caminhões. E eu estou falando permitiria e não permitiu, porque o que tinha sido anunciado pelo governo israelense era de que esses 100 caminhões começariam a entrar na faixa de Gaza hoje. Porém, o porta-voz da ONU disse que as equipes esperaram por horas e mais horas em vão. Os caminhões não chegaram. E, paralelamente a isso, não apenas a ajuda humanitária não está chegando, não chegou no dia de hoje, como também os ataques aéreos não pararam. Só hoje morreram 85 pessoas em ataques aéreos israelenses. Fala-se, Daniel, em cerca de 500 pessoas ao longo da última semana que teriam morrido exatamente por meio desses ataques aéreos. A gente tem, portanto, Daniel, hoje uma elevação do tom daqueles 3 países que eu falei ontem, Então, França, Reino Unido e Canadá. Particularmente o Reino Unido subiu o tom. A gente passa a ter ataques que acontecem em várias áreas da faixa de Gaza, sem entrada de ajuda humanitária. E hoje, portanto, nós tivemos o governo britânico, por meio do seu ministro das Relações Exteriores, o David Lammy, falando o seguinte, abro aspas, a história o julgará, bloqueando a ajuda, expandindo a guerra, ignorando as preocupações de seus amigos e parceiros. Isso é indefensável e precisa parar. Francamente, é uma afronta aos valores do povo britânico. Portanto, estamos anunciando que suspendemos as negociações com esse governo israelense sobre um novo acordo de livre comércio.
E aí, Daniel, a gente está falando sobre o governo israelense tomando uma medida prática. Isso vai ser suficiente? Eu acho difícil, mas é uma medida que o governo britânico está tomando que até pouco tempo não parecia disposto a tomar, né? É verdade, Tanguy. O que a gente está observando em relação a Gaza é o cometimento de um crime de guerra por parte do governo Netanyahu. Afinal, ele está impondo uma punição coletiva à população de Gaza, com o objetivo ali, com a justificativa de colocar pressão sobre o Hamas e em particular, para que eles devolvam os reféns israelenses. A gente sabe muito bem que não é prioridade para o governo Netanyahu a recuperação dos reféns israelenses. Aliás, em diferentes momentos ele já deu sinalizações nesse sentido. A prioridade para ele é a perpetuação do seu próprio poder, é o fortalecimento do seu próprio poder e claro que o alongamento da guerra nesse sentido é muito interessante para a agenda pessoal do Netanyahu. A suspensão das negociações de um acordo de livre comércio por parte do Reino Unido é muito mais simbólico do que qualquer outra coisa, afinal você está falando de negociações de um acordo que ainda não existe, mas que eventualmente poderia existir. O Reino Unido tem estado aí, a gente falou sobre isso ontem, numa busca de celebração de acordos comerciais, afinal, depois do Brexit, o Reino Unido teve ali um isolamento econômico importante, afinal, os acordos comerciais eram acordos comerciais da União Europeia e não do Reino Unido, e o Starmer tem feito aí esse esforço, já fez com a Índia, com a União Europeia, com os Estados Unidos, acordos comerciais, e fazia agora tratativas com Israel. Mas isso não vai modificar a postura do governo Netanyahu, mas obviamente é algo que você projeta também para o público interno e você diz, olha, o governo britânico está incomodado com a postura do governo de Israel e vai adotar uma atitude um pouco mais concreta e eventualmente podem surgir até sanções, né? Ontem o governo do Canadá, o governo do Reino Unido, o da França chegaram a falar sobre essa possibilidade. Tanto é que é apenas simbólico, né, que o governo israelense minimizou, Daniel, e disse o seguinte, abro aspas, esse aqui foi dito pela porta-voz, ou na verdade o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, o Oren Marmorstein, diz o seguinte, a pressão externa não desviará Israel de seu caminho na defesa de sua existência e segurança contra inimigos que buscam sua destruição. Ou seja, beleza. Vá lá, para de negociar aí, pra gente não faz tanta diferença assim. Então dá de fato a impressão de que o governo britânico está disposto a parar de negociar, algo que não faria tanta diferença econômica nem para os britânicos, nem para Israel. Vai parar, mas Israel, de fato, não vai ser isso que vai demover Israel de avançar com os ataques à faixa de Gaza. Tem avançando para a próxima pauta, tenho certeza que você não vai acreditar nisso, mas Elon Musk participou aí remotamente, né, do Fórum Econômico do Catar. Veja você, Fórum Econômico do Catar, nessa terça-feira, dia 20, e ele destacou, Tanguy, que, poxa, não vai mais ficar investindo em doações políticas como ele fez até agora, que ele vai cortar significativamente seus gastos com doações políticas. Lembrando que a campanha do Trump recebeu centenas de milhões de dólares do Elon Musk e ele também anunciou recentemente que diminuiria ali a intensidade da sua participação junto ao governo Trump e que faria ali um processo de afastamento gradual. É importante destacar, Tanguy, que ao longo dos últimos meses, o Elon Musk empobreceu desde que entrou no governo americano. Você teve ali uma importante desvalorização de ações de empresas como a Tesla, aliás. O governo Trump não tem exatamente uma agenda alinhada com os interesses da Tesla. Muito pelo contrário, a gente está falando de uma Tesla que tem negócios fortíssimos no mercado chinês. A gente está falando de uma Tesla que vende carros elétricos e não exatamente carros movidos a combustão interna. E essa proximidade do Elon Musk com o Donald Trump estava fazendo, inclusive, com que ele perdesse espaço dentro das suas empresas, perdesse poder dentro das suas empresas. Isso me parece ter pesado bastante. Além disso, Tanguy, a gente sabe que o Elon Musk, para permanecer no cargo, ele teria que ser aprovado pelo Congresso americano.
o que não é algo exatamente certo. E, consequentemente, acho que houve aí uma certa união da fome com a vontade de comer, com a comida, com tudo o que o Elon Musk tem experimentado e tem revisitado, repensado ao longo dos últimos dias. É claro que ele vai continuar sendo próximo ao Trump, é claro que você vai continuar tendo ali alguma relação entre os dois, mas você está tendo aí um gradual afastamento, até para não desgastar muito a imagem do Elon Musk e para tentar, de alguma maneira, recuperar ali o patrimônio dele. E lembrando que a maior parte do patrimônio do Musk e desses bilionários de uma forma geral acaba sendo em ações das empresas nas quais eles são acionistas. Ou seja, se as ações dessas empresas se desvalorizam de forma importante, o patrimônio deles diminui de forma importante. É isso que tem acontecido com o Elon Musk e, aliás, tem havido aí uma certa falta de alinhamento entre os interesses do governo americano e os interesses das empresas do Vale do Silício. Eu lembro na posse do Trump, né, todos os grandes executivos das Big Techs ali abraçando o Donald Trump, prestigiando o Donald Trump, e o seu governo não tem sido exatamente o mais favorável para essas empresas. Muitas vezes eles acabaram acreditando ali que o Trump pelo menos evitaria o desmembramento dessas Big Techs, dessas grandes empresas. Enfim, a gente tem aí um Elon Musk que entrou no governo para reformar, lembra, Tanguy? Cortar 2 trilhões de dólares em gastos, reformar de forma brutal o setor público americano, e não é isso que ele entregou de forma concreta, embora tenha feito ali alguns avanços nesse sentido. Enfim, é um capítulo que vai caminhando para o seu final, né, do Elon Musk tendo ali uma presença quase permanente no Salão Oval, do filho dele no Salão Oval, de toda aquela verve que o Elon Musk acabou apresentando ao longo desses últimos tempos. Parece que ele cansou do brinquedinho e agora está mais focado nos seus negócios e no seu patrimônio, e só esse afastamento já levou à recuperação nos preços das ações de algumas das empresas nas quais ele é sócio. Que, aliás, ele é sócio de um monte, né, de empresas. A gente fala muito sobre a Tesla, sobre a SpaceX e tal, mas ele é acionista de um monte de empresas por aí, várias delas, inclusive, ligadas diretamente à tecnologia. Aliás, essa galera toda que estava lá na posse do Trump, né, essa galera aí das Big Techs, todas elas estão de olho nos seus dados. Você que está ouvindo a gente aí, fica de olho, eles querem seus dados. Os Estados Unidos falam sobre o Partido Comunista Chinês, que também quer os seus dados. Todo mundo quer os seus dados, o fato é esse, né? Usa aqui minha rede social, usa aqui meu e-mail, usa aqui e tal, tudo quer os seus dados. Mas aí, Daniel, se você é desconfiado dessa galera toda, se você quer garantir sua privacidade na internet, acessa lá a NordVPN. O link está na descrição desse episódio e a NordVPN garante a sua privacidade na internet, que é fundamental. É muito importante, lembrando que se algum serviço é gratuito por aí, isso significa que o produto é você. Então, aquele e-mail gratuito que você utiliza, né, aquela plataforma gratuita e tal, a rede social, você pode ter certeza que os seus dados estão sendo acessados, né? Aliás, eu estou falando aqui, o Petit Jornal é gratuito, mas a gente não tem acesso aos seus dados, né? O fato é esse. E a NordVPN, portanto, ela garante proteção aos seus dados, ela garante proteção aos seus dispositivos e, portanto, você ainda tem como vantagem a possibilidade de acessar a internet de mais de 5.000 servidores disponíveis ao redor do mundo. Isso pode te garantir uma série de vantagens na hora de reservar passagens aéreas, reservar hotel, ver séries, por exemplo, ver série de um catálogo alguma série, por exemplo, que não está disponível no seu catálogo aqui no Brasil. Você pode ver também. Tudo isso garantindo um super desconto para você que utiliza. O link está na descrição desse episódio e até 4 meses adicionais se você acessar o plano de 2 anos. 4 meses adicionais. E, vou assinar, mas eu não sei se eu gosto. Eu quero só testar. 30 dias para você testar. Se você não gostar nos 30 dias, duvido, mas se você não gostar nos 30 dias, você recebe o seu dinheiro integralmente de volta. Acessa lá, link na descrição desse episódio.
Ô, Tanguy, é muita vantagem, hein? Meu Deus do céu. E olha que nós somos usuários, né, Tanguy, da NordVPN e recomendamos o serviço da empresa. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. É questão de segurança digital, é questão realmente de facilitar a sua navegação pela internet, aumentar as suas possibilidades e as condições oferecidas pela NordVPN para os amigos e amigas do Petit Jornal são absolutamente fantásticas. Então, clica no link do descritivo, tenho certeza que vocês vão gostar demais. A NordVPN oferece um serviço de altíssima qualidade, proteção aos seus dados e mais possibilidades de navegação. Daniel Souza, eu queria falar sobre uma vitória jurídica que Donald Trump conseguiu nos Estados Unidos relacionado à questão da migração. Eu queria falar, Daniel, sobre o chamado TPS, né, que é, na tradução livre aqui, o Status de Proteção Temporária. Esse status de proteção temporária, Daniel, ele foi criado nos anos 1990 com o objetivo de garantir um alívio temporário contra a deportação e autorização de trabalho a estrangeiros cujos países enfrentam desastres naturais, guerras ou crises extraordinárias. Então a gente está falando, por exemplo, sobre uma pessoa que, por exemplo, ela está fugindo do Haiti porque ela está sendo perseguida, ela é uma refugiada, ela vai para os Estados Unidos e ela pode ser protegida por esse status de proteção temporária e ela pode ir ficando nos Estados Unidos, inclusive com a possibilidade de trabalhar, um status que é concedido a cada 6 a 18 meses e ele vai sendo renovado. E essa renovação, Daniel, para alguns casos, ela aconteceu inúmeras vezes, né? Ela vai sendo renovada, principalmente para pessoas de alguns países, né? Então a gente está falando de El Salvador, Haiti, Honduras, Nicarágua, Nepal e Sudão. Todos esses estão nesse grupo, né, que acaba sendo os mais beneficiados pelo TPS. Depois a gente acaba tendo pessoas do Afeganistão, Camarões, Etiópia, Líbano, Mianmar, Ucrânia, Venezuela. Todos eles também, ao entrar nos Estados Unidos, poderiam requerer essa proteção temporária. No primeiro mandato do Trump, ele tentou acabar com esse programa. Na verdade, ele tentou determinar que, olha, a gente pode não renovar esse status e essa tentativa do Trump ela acabou não dando resultado porque tribunais federais bloquearam as tentativas e mantiveram o TPS até o fim do seu mandato. Então, essa proteção temporária ela foi sendo prorrogada pelos tribunais e acabou sendo mantida, acabou o mandato dele e ele não conseguiu acabar com esse sistema. Quando Joe Biden assumiu, ele preservou e ampliou o programa. Ou seja, você começou a ter crises, por exemplo, na Ucrânia, Venezuela, Afeganistão, e o Joe Biden ele foi ampliando esse sistema para permitir que essas pessoas entrassem nos Estados Unidos e tivessem, portanto, algum nível de proteção. No segundo mandato, Donald Trump começou a indicar que, olha, eu vou tentar de novo acabar com esse negócio. Eu vou acabar com esse TPS, as pessoas não podem ficar nos Estados Unidos, é apenas temporário, já ficaram. Ah, mas está nos Estados Unidos há 20 anos, 30 anos. Azar. É isso, foi bom enquanto durou e tal, mas vai caçar o seu rumo e isso mais uma vez começou a ser questionado na justiça. E aí você teve uma corte da Califórnia que questionou essa revogação, a suspensão do TPS e foi parar na Suprema Corte e ontem a Suprema Corte decidiu que sim, Donald Trump tem autorização, tem autoridade para encerrar o TPS, particularmente no caso dos venezuelanos. A gente está falando sobre uma minoria de cerca de 600 mil pessoas que, enfim, particularmente incomoda Donald Trump. Trump quer que esse seja o primeiro grupo que seja mandado embora, né? Basicamente é isso. E agora nós tivemos, portanto, a autorização por parte da Suprema Corte dizendo que sim, Donald Trump, como presidente do país, como chefe do executivo, tem autoridade para encerrar o TPS, o que acaba dando, portanto, uma autorização para a nova secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, a Kristi Noem, que está disposta a avançar muito com essa pauta, com a bênção de Donald Trump. Então, essa é uma pauta muito cara a Donald Trump, essa é uma pauta muito importante para a base dele, e aparentemente ele vai conseguir avançar, vai começar com os venezuelanos, né? Mas me parece que ele escolheu um primeiro alvo, né? Beleza, primeiro vão ser os venezuelanos, mas daqui a pouco você vai ver que vão ser os afegãos, vai ser a população de Mianmar, enfim, que tenha ido para os Estados Unidos, o que coloca uma série de problemas, né? Se o camarada ele está sendo perseguido na Venezuela
e foi para os Estados Unidos e é mandado embora, ele volta para a Venezuela, onde ele estava sendo perseguido. Esse cara ele pode ter que voltar, por exemplo, para o Afeganistão do Talibã. Isso significa, portanto, um risco de vida severo, né? As pessoas, a maior parte delas não foi para os Estados Unidos porque queria encontrar com Mickey. Ela é nenhuma delas, né? Porque queria encontrar com Mickey ou com Pateta. As pessoas foram lá por uma necessidade de sobrevivência. Então é possível que essas pessoas agora sejam mandadas embora, porque a Suprema Corte deu essa vitória política, jurídica, para o governo de Donald Trump, Daniel. Também no dia de hoje, o governo da Espanha voltou à carga contra a plataforma Airbnb. O governo solicitou a remoção de quase 66 mil imóveis dessa plataforma por descumprirem as normas para hospedagem jurídica. É interessante porque isso ocorre em meio ao aumento dos protestos contra o excesso de turismo na Espanha. No domingo, você teve aí último domingo, dia 18 de maio, você teve manifestações nas Ilhas Canárias que reuniram milhares de pessoas. É importante destacar, Tanguy, que a Espanha é o segundo país do mundo que mais recebe turistas. No ano de 2024, os espanhóis receberam inacreditáveis 94 milhões de visitantes estrangeiros. E o governo espanhol ele está indo aí contra a plataforma por conta do encarecimento ao longo dos últimos 10 anos da habitação. Você passou a ter menos imóveis disponíveis para aluguel, o aluguel longo, né? O aluguel que as pessoas utilizam para viver, e uma vez que os imóveis estão sendo utilizados ali para aluguéis de temporada, que é o que essa plataforma essencialmente oferece. É interessante porque o pedido de remoção, né, desses quase 66 mil imóveis atinge propriedades em Madrid, em Andalucia, na Catalunha, na Comunidade Valenciana, no País Basco, nas Ilhas Baleares. Quer dizer, você tem aí a quase totalidade do território espanhol sendo impactada por essa tentativa aí do governo, de alguma maneira, de organizar a coisa. Segundo o governo espanhol, os anúncios que agora serão removidos a seu pedido não apresentam número de licença, ou então não informaram dados corretos, ou não especificaram o status legal do proprietário. O governo espanhol vem burocratizando cada vez mais para dificultar. E me parece, Tanguy, que essa é uma tendência crescente em algumas regiões do planeta de restringir esses aluguéis por temporada, uma vez que você acaba tendo impactos sobre a vida das pessoas que vivem naquela cidade. A hostilidade contra turistas estrangeiros já teve alguns eventos curiosos, inclusive na própria Espanha, turistas sendo ali importunados por cidadãos em Barcelona e também em outras cidades espanholas, por considerar que o excesso de turismo está degradando a vida de quem habita naquelas cidades. Vamos ver, Tanguy, isso é uma pauta que, na minha avaliação, deve crescer ao longo dos próximos anos. O turismo, ele fica muito concentrado em algumas cidades, né? Porque se você pega países como a Itália, como a Espanha, como a França, são países grandes, quer dizer, você tem aí espaço para, digamos assim, uma distribuição melhor do turismo, para o desenvolvimento do turismo, para uma desconcentração do turismo, também pode ser uma alternativa. Mas o fato é que o governo espanhol tem sido muito sensível a essa questão do custo da habitação e tem tentado aí, de alguma maneira, minimizar ou projetar uma imagem de que está fazendo alguma coisa para melhorar a vida dos espanhóis e para tentar baixar o custo da habitação dos espanhóis, que na média, nos últimos 10 anos, o aluguel na Espanha dobrou de valor. E boa parte desse reajuste é creditada justamente a plataformas como o Airbnb. Você falou sobre a quantidade de turistas, né, que ano passado foi para a Espanha, um negócio inacreditável, realmente 94 milhões de pessoas. Isso é quase o dobro da população espanhola. Então a gente está falando sobre uma população de pouco menos de 50 milhões de pessoas, um país que recebe quase 100 milhões, quase o dobro de turistas. E como você falou, Daniel, é um país grande, mas assim, os turistas eles vão de fato para Madrid e Barcelona, né? Claro, tem
turismo em outras áreas, tem outras regiões muito interessantes, Andaluzia, claro que tem, mas assim, o impacto quando a gente fala sobre essas duas cidades é um negócio realmente catastrófico, né? Assim, para a economia, para os aluguéis e tudo. Então, eu concordo com você, né? Isso é uma medida que a gente vem vendo em cada vez mais lugares, tem uma série de regrinhas, uma burocratização e tal, exatamente porque isso acaba encarecendo tudo, né? A gente fala sobre o encarecimento de aluguéis, mas encarece comida, encarece absolutamente tudo, né? Tudo acaba sendo impactado, principalmente se você não estiver trabalhando nesse setor de serviços para turistas. E é interessante porque eu disse que a Espanha recebeu 94 milhões de turistas estrangeiros em 2024, o Brasil recebeu 6 milhões e 700 mil. Só para a gente ter uma ideia de comparação, de ordem de grandeza, num país imensamente maior, que é o caso do Brasil, não só do ponto de vista territorial, quanto do ponto de vista populacional. E essa é uma pauta que vai crescer, né, Tanguy? Você tem tido aí uma ampliação da hostilidade na Europa aos imigrantes e uma ampliação da hostilidade aos visitantes também. Ô, Daniel Souza, você tá no jet lag, né? Opa, sim. Você, imaginando agora, tá? Se você entrasse numa sessão aí que estivesse debatendo, leis, projetos e que varasse à noite, rolava uma sonequinha, Daniel? Ah, rolava, Tanguy. Você sabe que eu sou uma pessoa que, como direi, Adaptável. adaptável para a soneca, né, Tanguy? Você lembra do dia que eu tirei uma sonequinha na arquibancada do Maracanãzinho? Sim, tava rolando um UFC, porrada comendo, gente gritando, cerveja voando e tal. O Daniel baixou a cabeça e tirou uma sonequinha. Foi isso. E é verdade, A o cena Tanguy é foi essa. testemunha, inclusive, dessa história, ela é verdadeira, mas, pô, a luta também, né, Tanguy? Pô, 2 da manhã lá, o kart. Não é hora disso, né, Daniel? Não, Não é pois hora é. disso. E aí aconteceu algo semelhante com um deputado americano. O senhor Blake Moore, né, um deputado republicano, estava participando de uma sessão na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos e a sessão varou a madrugada. Ah, não tem como. E aí o Blake Moore acabou tirando uma sonequinha, né? E aí ele foi acordado, né, pela deputada Michelle Fischbach, republicana de Minnesota, porque ele estava dormindo, rapaz, durante ali a sessão no Congresso dos Estados Unidos. É importante registrar que o Blake Moore é um político americano, ex-diplomata do estado de Utah. Ele é o representante pelo 1º Distrito Congressional de Utah e é deputado desde 2021. Enfim, Tanguy, eu acho absolutamente perdoável, né? Você tá ali participando de uma sessão longuíssima na Câmara dos Deputados, chatíssima, aqueles discursos longuíssimos, né? Vai que aparece um deputado que nem no outro dia nós vimos que discursou durante 24 horas, né? E você tem que ficar ali acompanhando, tem que ficar ali olhando, etc. E prestando atenção, fazendo comentário. Realmente É complicado, é duro. Acho que a sonequinha, ela tem que ser normalizada. É sobre isso. Você tem aí um colega de trabalho que tirou a sonequinha. Pô, acontece, gente. Ok. Ok, deixa lá tirar a sonequinha. E é desagradável. Fica aqui uma nota de repúdio. A senhora Michelle Fischbach, que acordou o nosso amigo. Deveria ter deixado o rapaz desfrutar da sua soneca ali em pleno Congresso dos Estados Unidos da América. Mas você não acha que essa pessoa que acorda, ela também tem uma função importante, que é não deixar, Daniel, passar daqueles 40 minutos que você acorda, lesado. Faz Eu sentido. acho. Porque depois de 40 minutos, meu amigo, você acorda com a cara amassada. Você gravava lá em Portugal, Daniel. Todo mundo via. Dormiu 2 horinhas aí, né? Passou do ponto. Acontece, Daniel. Você acredita que em Portugal, às vezes eu tirava uma sonequinha antes da live de 20 minutinhos? É mesmo, já resolvi. Já resolvia, já dava uma melhorada, 20 minutinhos, botava aquele despertador, acordava antes da live, novo, rapaz. Então, a gente pode regular, pode pensar aí num padrão, num protocolo, que pode ser seguido nessas situações, mas eu acho que a sonequinha tem que ser normalizada. Perfeito. Daniel Souza, acabamos de dar uma aula agora há pouquinho, lá no Petit Cursos, sobre Senegal. Senegal, gostei demais de visitar Senegal, gostei muito de conhecer mais sobre a história do Senegal, e a gente acabou de dar essa aula lá para os alunos do Petit Cursos. Acessa lá, petcursos.com.br, você pode assistir as aulas ao vivo, né? A gente dá aula toda terça-feira às 19 horas, ou assistir gravado também, tá lá, tem um catálogo bem diversificado.
Tenho certeza que muitas aulas de lá vão te interessar. E nessa aula sobre Senegal, Daniel, a gente pode falar tantas nossas impressões, né, do que a gente viu lá, do que a gente ouviu lá também, um pouquinho sobre a história, sobre a cultura, sobre a economia. E a gente vai ter outras aulas sobre o continente africano, vamos falar ainda sobre Benin, sobre Tunísia, sobre segurança no continente africano, e os alunos têm acesso também a todo o catálogo, está lá disponível. Dá uma olhada, acessa lá petcursos.com.br, acessível, fácil de acessar, você passa a ter acesso automaticamente a um catálogo bem diversificado, tenho certeza que muitas das aulas que estão lá vão te interessar. petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos o nosso agradecimento a todos que nos apoiam. Fica também o convite para você que ainda não é apoiador, não é apoiadora do Petit Jornal. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix do Petit Jornal, uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit. Tenho certeza que você vai ter facilidade em utilizá-la. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso. Daniel Souza, amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.